Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Dia 14 de 31. Estamos começando uma live muito especial sobre foco, memória e concentração. É um tema... Oi, Esté, oi, Samuel, tudo bem? Foco e memória. Esquecer um pouco por concentração, porque a gente já entende que uma coisa está relacionada à outra. Eu vou deixar fixado o tema da live de hoje. Vamos mandar para as pessoas também, para virem se beneficiar desse conteúdo e aprender mais e colocar em prática as coisas que a gente fala. Muito bem. Mandem também, por favor, tá bom? Hoje eu quis trazer esse tema porque a gente tá trazendo temas amplos sobre a maternidade, né? Então, coisas que acontecem no corpo da mãe, queda de cabelo, a suplementação, agora falta de foco e memória. Eu quero saber de vocês aqui, quem não tem alteração ou dificuldade de foco, memória, concentração na era em que a gente vive, né? Se a gente for parar pra pensar, estamos vivendo na era do hiperestímulo, da hiperinformação, de tudo, mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, tá? Então, principalmente o que eu vejo... Boa noite, Cá, tudo bem? Que bom que você tá aqui. O que eu vejo na prática, na minha prática clínica e no consultório, são mães cansadas, exaustas e que perdem realmente o foco do que estava fazendo, esquece uma palavra, e isso gera prejuízos físicos, funcionais, emocionais, espirituais para essa mãe e para essa família. Então vamos entender um pouco o porquê que isso acontece e como melhorar. Eu quero saber se você quer melhorar o foco, concentração, memória, essa parte neurológica, né? Vamos ver o que a gente pode fazer com relação a isso, tá? Então vamos começar falando das causas. Eu já comecei aqui falando que nosso mundo hoje está hiperconectado, hiperestimulado. As crianças nascem já com o dedinho ali, ó. Hoje eu atendi uma criança de 7 meses, que o celular estava na mesa, e eu, conforme eu vou fazendo as receitas, eu vou mandando para as mães e já vai aparecendo. E a criança já estava assim, ó, toda hora olhando e querendo pegar e querendo mexer, mesmo sendo uma criança que não fica e não fica na tela, muito pelo contrário, né? Então você percebe o estímulo que já tá intrínseco nessa criança. E nós também, obviamente, mas a geração de agora tá sendo cada vez mais bombardeada. A nossa geração, de verdade, 40 a mais aí, precisa ainda de papel. Quantas pessoas que eu converso que não falam que precisa de agenda de papel para escrever, para conseguir lembrar, ou precisa estudar com caderno. Eu só uso caderno nas aulas, ou estudando aqui, ou na aula da pós, por exemplo, porque eu escrevo, eu guardo muito mais com o caderno, com escrita. As crianças estão aqui, ó, direto na IA ou no Plaud, não estão aqui, mas eu tenho também o Plaud, e grava, transcreve, faz resumo, digita, e a hora que você digita, se você não para, não é isso daqui, mas se você não para, as notificações do seu celular, tá chegando notificações o tempo inteiro. E agora os grupos de WhatsApp conseguiram burlar a silenciação. Vocês já perceberam isso?
Você coloca silenciar. Os meus grupos estão silenciados todos, sempre. A não ser o grupo dos pacientes. Mas todos os outros grupos estão silenciados. Mas se a pessoa colocar o @todos, entra pra você. Então, assim, ele consegue burlar e começa a chover notificação. E você perde o foco do que você tá fazendo, porque chega notícia, chega notificação, você começa a pensar em outra coisa, sua cabeça gira. Então começa a pensar que se você quer ter mais foco, mais concentração, mais memória, você precisa diminuir distração. E precisa ter muito claro quais são as suas distrações e as distrações dos seus filhos, né? Porque eu tô atendendo muitos adolescentes, crianças e adolescentes com dificuldade de escolar por dificuldade de atenção. Então, mesa limpa, sem nada de muita informação na mesa ou no ambiente, porque se eu tiver uma janela muito próxima, se eu tiver muito material, eu vou olhar para a janela, eu vou olhar para isso, aí eu lembro daquilo, aí eu começo aquilo. Então, o mais limpo possível e notificação 0. Então, coloca no modo foco. Vocês verem no celular, a maioria deles, eu não consigo garantir que o Android tenha, mas o iPhone tem um modo foco, em que não fica aparecendo essas visualizações, essas notificações, e você pode colocar também no modo avião, para não ter realmente notificação de nada. E óbvio, se você tiver no Wi-Fi vai ter também, mas aí, então, pensa, gente, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar, preciso fazer um relatório agora para terminar e ter tempo de qualidade com o meu filho, porque senão, se eu não terminar, vira uma bola de neve, percebe? Eu tô aqui focada para fazer um trabalho e eu não termino isso, e eu penso no filho, aí eu vou fazer outra coisa, aí eu não termino aqui, mas eu também não tô lá, e daqui a pouco meu filho chama, ele precisa de mim, mas eu não consigo estar lá nem aqui, e você se cobra cada vez mais e vira uma bola de neve. Então, coloca no modo avião e tira o Wi-Fi e tira tudo para você conseguir fazer aquilo rápido e uma tarefa, né? Então, já tô dando algumas dicas e algumas orientações que eu dou para os meus pacientes, tá? Então, é interessante entender também que vocês, mães, têm o cérebro mudado, tá? O seu cérebro é mudado fisiologicamente pela maternidade. Áreas do cérebro são mais ativadas, sentidos são muito mais ativados, então o olfato, você sentiu um cheiro estranho no seu filho, você sentiu um cheiro estranho no ambiente, isso é instinto, você precisa sentir o cheiro da comida que você vai oferecer pro seu filho, então o seu olfato precisa estar mais apurado. Se você sentir o cheiro e ela não tá legal, você não vai oferecer. Você precisa estar atento no ouvido, atento, porque ou um choro, ou alguém se aproximando, ou um cachorro se aproximando, se você estiver na rua, por exemplo, motos, carros, você precisa sempre estar muito atento com o sentido do ouvido, assim como o sentido da visão. Você tá olhando aqui, mas eu sei o que tá acontecendo aqui, 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 e se você tiver um filho correndo, você tem esse instinto também de olhar muito pra lá, né? Então isso é fisiológico. E se a gente não prestar atenção e olhar para isso de verdade, isso vai se tornar um problema e prejuízos na sua área financeira, empresarial e familiar, porque você começa a esquecer também das coisas, né? Então, lembra que você já está mudada, o seu cérebro já está mudado. O pai também muda, tá? Não é com tanta intensidade, mas também muda. E aí, a gente tem algumas coisas que interferem também dentro disso. Lembra que a gente falou de queda hormonal? Então, se eu tenho muito, tá lá, super focada, gestação, estrógeno, progesterona lá no alto, logo depois do parto, medo, angústia, um monte de palpite, um monte de gente falando na orelha,
estresse, um hormônio que cai, a sua cabeça começa a ficar muito bagunçada e isso faz, óbvio. Agora o seu foco é na criança, o seu foco não é no trabalho, por exemplo. Mas às vezes porque nem todo mundo tem licença maternidade. Nem toda mãe tem o direito de licença maternidade. Se for autônoma, não vai ter tanto tempo de licença maternidade. Vai ter que, às vezes, nesse tempo, trabalhar também. Imagina, você trabalhando com tudo isso acontecendo. Então, pensa aqui. Privação de sono causa muito essa confusão mental, perda de foco, perda de memória, de concentração, alterações hormonais também, tá? Então, pensar bastante nessa questão de perimenopausa. Lembra que a gente conversou ontem sobre queda de cabelo? Se eu caio progesterona, eu tenho queda de progesterona, eu tenho queda de estrógeno, logo depois eu tenho uma inversão de papéis e uma desregulação dos papéis, e essa queda da progesterona também faz com que meu cérebro esteja muito agitado. E a queda da progesterona, a própria queda da progesterona faz com que eu não tenha um sono reparador. E aí eu vou ter insônia. A insônia leva a perda de foco e memória. Lembra do que a gente falou sobre sono. O sono, ele é vida. Ele é base de sustentação para você crescer, emagrecer, ter disposição, ter foco, ter tudo que você quer. Você precisa dormir bem. Ah, mas eu tenho um neném pequeno, eu acordo toda hora. Ok, sabemos que é uma condição temporária e a gente vai trabalhar com o que consegue nesse momento. Mas se a sua criança já está grande e você tem vontade, procure também ajuda para conseguir tirar ela da cama, da sua cama, por exemplo, dormir na cama dela, dar autonomia para ela, para você conseguir ter qualidade de sono, tá? Então, sono é super importante para foco. Pensa quando você acorda cansado, tipo, você acorda assim, ai meu Deus. Alguém te pede alguma coisa e fala, o quê? Os vídeos da Lara. Quem conhece aí a Lara com o marido dela, que ela fica... Aí ele fala, ele tá ouvindo blá blá blá, uísque sachê, aí ele só responde, quê? E ela continua falando ou não, enfim. Se você não dorme direito, você vai ter dificuldade de foco, memória e concentração. Deficiências de micronutrientes, obviamente, porque eu preciso de nutrientes para fazer a função ali cerebral, né? Então, se eu não tenho nutrientes, vitamina D, ferro, ômega 3, acetilcolina. Colina, de onde vem a colina? Vocês sabem? Do ovo. O ovo tem muita colina, principalmente a gema. Então, é super importante que, se você não for vegana, você coma ovo, porque o ovo te dá colina para ajudar no foco e concentração. Sabe o que mais ajuda nessa questão de foco e concentração e memória e alimentação? Ah, mas vem você de novo falando de alimentação. Sim, porque faz todo sentido no eixo intestino-cérebro. O eixo intestino-cérebro é a parte que liga o intestino, que é o nosso primeiro cérebro, com o nosso segundo cérebro, que é o cérebro pensante, o cérebro que liga tudo isso, mas o primeiro cérebro, quando não tem foco, concentração, memória, quem tá sofrendo é o intestino. E aí a gente sempre vai falar de sensibilidade ao leite e sensibilidade ao glúten, tá? Principalmente ao glúten, tá? Não é tanto ao leite. O leite também. Leite, amendoim, às vezes ovo, mas principalmente glúten quando a gente pensa em eixo intestino-cérebro.
o que a gente precisa fazer? Parar de comer. Parar de comer glúten. Parar de comer pão, macarrão, biscoito, bolacha, bolo. Tudo isso que tem a farinha de trigo. Tem farinha de trigo, vai piorar foco, concentração, memória. Por quê? Porque ele libera toxina. O glúten libera toxina, você absorve essa toxina corre através do seu sangue, vai até o seu cérebro e intoxica. Eu não acredito. Faz o teste. Eu falo para várias pessoas que não acreditam na sensibilidade ao leite e glúten. Faz o teste, fica um mês sem comer leite, sem tomar leite ou sem comer glúten. Pena que ela não tá aqui, mas a Jéssica, numa das lives passadas, ela falou que a filha dela... Oi, Fê, tudo bem? A filha dela melhorou o comportamento, ela estava menos agressiva e mais amorosa depois que tirou o leite. Por quê? Porque não tem inflamação e o eixo intestino-cérebro melhorou intoxicação e inflamação cerebral. Essa criança tem 1 ano e meio. Se ela tivesse 6 anos, talvez ela teria uma dificuldade na escola de foco, concentração, memória, porque ela tinha uma inflamação intestinal. E só de tirar o leite, agora ela conseguiu melhorar essa questão. Desculpa. Então, precisa cuidar do intestino. Leite, glúten, amendoim, industrializados, todos. Açúcar é a pior coisa que existe para o cérebro de qualquer pessoa. Imagina um cérebro imaturo crescendo da criança. Açúcar é veneno. Mas é só um pouquinho. É veneno. Veneno. Você dá veneno? A gente fala sempre, você daria gasolina pro seu filho? Você compraria 1 litro de gasolina lá e daria pra ele? Não, imagina, vou matar. Tá bom, você daria uma gota de gasolina todos os dias pro seu filho? Todos os dias, uma gotinha. Uma gotinha não faz nada. Não faria isso também. E por que você faz com o açúcar? O açúcar faz a mesma coisa. O açúcar vai te dar as mesmas dores, as mesmas coisas lá na... Só que o problema é que a gasolina vai te dar problema agora. Agora, nesse momento. O açúcar vai te dar problema daqui 30 anos. Daqui 25 anos, daqui 40 anos. Então não tem problema. Não sei nem o que vai acontecer daqui 30 anos. Peraí, não é assim. Né? Então, se você... Maravilha. Se você não dá gasolina pro seu filho, não dê açúcar, porque o açúcar inflama demais o cérebro. Eu quero trazer um dia, acho que ela não vai conseguir, eu posso falar com a Paty, que é uma paciente que é professora, ou a Ana também, que é professora. Eu tenho duas pacientes. A Fabi, que é professora também. Como é o comportamento das pessoas, não precisa ser só de criança, tá? De criança é muito, mas das pessoas depois do recreio, do intervalo, depois do café, depois de um lanche. Sabe o que acontece? Ninguém presta mais atenção em nada. Criança, depois do recreio, não presta mais atenção na aula. Porque ela tá tão intoxicada e tanto açúcar, pão, leite, quando o lanche da escola é pão com queijo e bolo, ou suco de laranja, que depois do recreio ou do intervalo ou de um lanche, as crianças não prestam mais atenção e não lembram mais das coisas. Então, tem muita interferência do cérebro com o açúcar. Façam desafios. Vamos fazer assim? Eu tô fazendo um desafio aqui comigo e com vocês de 31 dias de lives todos os dias. Isso é um desafio. O que vocês acham de a gente fazer um desafio de 20 dias sem glúten? 30 dias,
20 dias sem leite. 20 dias sem açúcar. Não dá pra ficar, né? Ai, não dá pra ficar tudo junto, os 3 juntos. Ok, 30 dias sem glúten. Talvez a gente faça esse desafio. E eu quero que vocês me apoiem nesse desafio. Assim, eu não como. Quando eu como é muito raro. E eu sinto dor quando eu como, tá? Essa semana mesmo aconteceu isso. Eu não como no dia a dia, eu não como no café da manhã. Geralmente eu como tapioca, nem no jantar. E quando eu comi uma empanada, na hora eu senti baiacu mesmo, um peixe inchada, doendo a barriga. E eu falei, já era. Foi isso. Então, assim, você sente quando você fica melhor. Eu quero depois que vocês me falem se vale a pena a gente fazer esse desafio. É desafiador, é difícil. E eu falei também para uma paciente dessa semana. Você tá disposta? Era uma outra coisa, não era foco concentração, tá? Era pra endometriose. Quem tem endometriose aqui, ó, presta atenção. Tem que tirar o glúten. E eu olhei pra essa paciente, ó, você que entrou ali, essa paciente, um caso também de endometriose, muito difícil. Ela já estava cansada de sintomas de perimenopausa e endometriose. E eu falei, cuidado com o glúten. Tem que tirar o glúten. O quanto você está disposta a melhorar a sua saúde em detrimento do prazer imediato. O quanto pra você é ruim sentir isso. É muito ruim. Muito ruim quanto? Não, é muito ruim mesmo. Ok. Vale a pena mudar hábitos por isso? Vale, mas é muito difícil. Eu falei, é muito difícil. Porque a gente tá há 40 anos entendendo que café da manhã é pão com leite, pão com manteiga, café com leite. Só que isso não faz bem pra ninguém. Talvez fazia com o leite da fazenda, a gente já falou isso, né? Com o leite da fazenda, o leite tirado da vaca. Um corpo que não estava inflamado, não estava intoxicado de metais pesados, de tudo que está acontecendo no nosso mundo. E aí é mais fácil. Realmente pode usar o café com leite e olhe lá, né? Dependendo do leite. Mas hoje não é assim. Então eu perguntei pra ela o quanto ela estava disposta a abrir mão do prazer imediato para ter uma melhora na qualidade de vida, na qualidade de tempo com os filhos, na qualidade do trabalho. E isso é uma decisão que a gente tem que fazer o tempo inteiro. O quanto eu estou disposta a mudar hábitos para ter benefícios. Para ter benefícios qualquer, né? Quaisquer benefícios eu preciso mudar. E mudar dói, incomoda, é difícil. Então, óbvio, você precisa ter apoio. Precisa de uma nutricionista, precisa do médico que sabe falar sobre essas substituições, precisa do médico que fala, por exemplo, sobre suplementação, o que mais você pode fazer para ajudar, outras receitas, outras coisas que pode fazer, mas lembra sempre do intestino, eixo intestino-cérebro. Nossa, hoje minha cabeça tá que eu não tô conseguindo raciocinar o que tá acontecendo, o que eu preciso fazer, eu tô esquecendo. Observa o que você precisa fazer a partir de agora para melhorar e divide as tarefas, diminui distração, observa que isso é um sinal do seu corpo de que alguma coisa não tá legal, tá? E isso, se você não olhar para isso, a tendência é adoecer cada vez mais, tá? Então, outra coisa que eu falo também para as pacientes. Pequenas tarefas ao longo do tempo. Então, assim, eu tenho que entregar um relatório de 10 páginas. E eu não comecei nem a fazer a primeira. Faz 2 e para.
Quando você fala, eu vou fazer 2 páginas. Meu Deus, mas eu preciso fazer 10. Ok, faz 2. E para. E vai ler um livro, e vai mexer no celular e ver vídeo. Divide uma tarefa grande em várias tarefas pequenas. Porque a partir disso, você coloca no seu cérebro de que você consegue terminar as coisas que você começa. Porque senão, isso também vai ficar dentro do seu cérebro. Eu não consigo fazer nada, nada do que eu faço faz sentido, nada do que eu faço eu consigo terminar, então o problema é TDAH e pronto, agora eu tenho TDAH e eu vou tomar remédio pra isso e vou viver falando que todas as coisas que acontecem é TDAH. E não é. Não é verdade. Mas, ok, divide tarefas grandes em pequenas tarefas ao longo do tempo. Aí eu preciso ir pra academia, quero fazer academia 1 hora por dia. Ok, hoje você vai fazer 5 minutos. Porque hoje você se propôs a fazer 5 minutos. E é 5 minutos que você vai fazer. Isso vai te dar, inclusive, como eu falei, ânimo pra continuar, pra fazer mais, pra você se a própria autoriza, né? Fala, olha que legal, eu falei que eu ia fazer, eu fiz. Então, se eu fiz, eu consigo ficar hoje sem o pão. E aí você termina o dia e fala, eu não preciso ficar 30 dias, eu preciso ficar hoje. Quando você termina o dia, você fala, eu fiquei hoje, nem foi tão difícil, eu vou ficar amanhã. E no dia de amanhã você termina e fala, eu vou ficar mais 1, e talvez 2, e talvez 3. E você vai aumentando essa sua suporte aí pra você. Além disso, mindfulness. Eu já falei pra vocês sobre mindfulness e vou falar de novo, porque talvez tenha pessoas que não ouviram. E se ficar gravado depois, também ouçam, tá? E é sempre bom a gente relembrar também. Mindfulness não é sentar numa cadeira em posição de lótus e relaxar e pode ser também, tá? Isso pode ser. Mas o mais legal do mindfulness é fazer coisas aqui no que você faz automático, que você faz todos os dias, fazer com muita consciência. Eu tinha dado o exemplo do chuveiro. Vou dar o exemplo agora da comida. Então, pegar o garfo, sentir o peso do garfo, colocar na comida, olhar a comida, ver o que você está comendo, sentir o cheiro, toca na língua, coloca, mastiga. Qual é a textura? Onde eu sinto mais? Na ponta, dos lados, no final. Eu tinha falado de escovar o dente. Onde é que eu sinto mais o sabor? Será que eu consigo entender quais são os temperos? Tem alho, tem cebola, tem cominho, tem alecrim. E aí você vai começar a perceber, e aí, já tá bom de textura, já tá mole, vou engolir. Sente engolindo. E aí pega outra coisa e vai sentindo. Olha só, a quantidade de exercício que você faz de presença, de estar aqui, presente nesse momento de refeição, pra quando você precisar de uma prova. Eu tô muito nervosa pra uma prova. O que eu faço com isso? Eu vou entrar nessa prova e eu vou entrar e vou me concentrar aqui. Nem que seja 2 minutos. Falar, ela é louca, fechou o olho no meio da prova, deve estar psicografando, recebendo alguma coisa para fazer a prova. Não. Presta atenção no seu corpo, no seu pé, no seu joelho, na sua perna, na sua barriga, no seu tórax, na sua mão, na sua cabeça. Imagina uma luz grande vindo lá do alto do céu. E sente a cadeira, o caderno, lembra de tudo que você estudou, pronto. 30 segundos, 40 segundos, você se trouxe aqui para a Terra e você começa a fazer a prova. Se você conseguir fazer isso
Isso vai te dar uma clareza muito maior também. Então, exercício de mindfulness. Outra coisa que, gente, eu já falei pra vocês aqui, teve uma live inteira sobre isso. Lista de tarefas. O que eu tenho que fazer hoje? Hoje é dia 15 de maio de 2026. Hoje não, amanhã, né? Eu vou acordar, eu vou tomar café. E o que você vai tomar de café? Se programa, porque senão você vai comer qualquer coisa. Vou tomar café. Amanhã eu vou comer crepioca. Comer crepioca, escovar os dentes, ir pro trabalho. E aí no trabalho, fazer relatório, corrigir prova, fazer alguma coisa, fazer. Coloca tudo que você tem que fazer. Dentro disso, o que é muito importante que não pode deixar para amanhã, risca. Grifa ele que não pode deixar para amanhã. Isso pode, assim, isso não é tão importante agora. Mas grifa os que são imprescindíveis fazer hoje. E chegar em casa, ficar com meus filhos, blá, 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 blá. Quando você olha para sua lista e tica as coisas que foram feitas, o seu cérebro se organiza. O seu cérebro se entende que tem uma ordem, uma cronologia das coisas e você não deixa de estar, deixa de fazer alguma coisa, né? Então você tem essa organização cerebral. Porque se deixar para o seu cérebro lembrar das coisas, ele não vai lembrar. Ele não vai lembrar, né? Então, é super importante que faça listas também, tá? Vitaminas. Vamos falar das vitaminas. Alguém tem noção do que a gente pode usar para vitaminas? Para foco, concentração, melhor memória, pensando em cérebro, ômega 3. Principalmente com EPA. A porção EPA, não, porção DHA. A porção DHA, perdão. Por que a porção DHA? Porque ele é neuroprotetor. Porque é ele que vai ter ação no sistema nervoso central. É importante que tenha EPA também pensando na inflamação cerebral. Mas mais DHA, tá? Então, ômega 3. Qual que eu procuro? Qual que eu faço? Ômega 3. Ferro, vitamina D, B12. B12 é também a outra vitamina mais importante para cérebro, memória, foco, concentração. Vitamina B12 e vitaminas do complexo B. Super importante que esteja próximo de 900 a B12. Não menos do que isso. Se tiver menos do que isso, a chance de você ter sintomas é maior, tá? Então a gente quer sempre pelo menos 900 de vitamina B12. Ômega 3 a gente não consegue mensurar, tá? Não consegue saber quanto que tá faltando, se tá faltando ou não. Mas com certeza tá faltando se você não toma e não suplementa. De novo, porque você não come peixes que são de águas geladas e profundas. Porque na verdade esse peixe come alga e a alga tem ômega 3. Então se você não come esse peixe, você come uma truta salmonada, achando que é salmão, você não tá ingerindo ômega 3 suficiente. E provavelmente você também não toma óleo de fígado de bacalhau todos os dias, então você vai precisar, tá? Tem a necessidade de fazer uso do ômega 3. Eu gosto muito da Vitafor e da Essential, tá? São 2 ômegas que eu gosto bastante. E complexo B depende muito, eu prefiro manipular, porque a dose das gotas de complexo B é muito baixa. Se você for ver uma gota desses da Pura Vida, Iosen tem também, a própria Vitafor tem B12, eles têm 9 microgramas por gota.
9 microgramas por gota é muito pouco, perto de 500 microgramas, por exemplo. Seria 100 gotas. Impossível fazer 100 gotas para uma pessoa normal, né? Então, manipulado. Ou intramuscular, lembra? Intramuscular, eu não preciso ter estômago bom para absorver B12, eu não preciso ter aqui... às vezes a gente precisa que seja sublingual para absorver melhor. Às vezes você não pode tomar B12, porque metilfolato, tomar o B12 se você tiver amálgama. Vocês sabiam disso? Tem que tomar muito cuidado com a B12 quando você tem amálgama, porque também pode gerar um metal tóxico. Então você não pode usar as gotinhas, tem que usar uma cápsula, tem que estar no estômago. Por isso a gente fala tanto de boca, né? Cuidar da boca. Intramuscular, então, usar intramuscular é excepcional. E vamos falar que dentro das suplementações a gente pode usar fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, são formulações que ajudam na produção de acetilcolina. A gente pode usar alfa-GPC, GABA, 5-HTP, que é o triptofano, que ajuda a produção de neurotransmissor, de serotonina. Pode usar ocitocina, que é o hormônio do amor. Todos essas coisas, esses ativos, ajudam a produzir neurotransmissor e melhorar foco, concentração, melhora névoa mental, burnout e tudo isso, tá? Então, tem vários ativos que a gente pode usar para isso, certo? Estimulação cognitiva, estava escrito aqui também, que eu deixei aqui. Estimulação cognitiva, aprender algo novo, fazer coisas do outro lado, escovar o dente com a mão esquerda, se você for destro. Escrever com a mão esquerda, comer com a mão esquerda, né? Isso vai treinar o lado do seu cérebro. Ler livros físicos. Livros físicos é muito melhor do que livro online, porque você vê ali a página, né? E isso treina o seu cérebro. E como a gente falou, escrever à mão também ajuda, certo? Eu falei ontem sobre perimenopausa, sobre a importância de olhar para você na perimenopausa, nesse momento em que a gente vai regular os hormônios, entender o que está precisando, entender o que tem necessidade, para melhorar também foco, concentração, melhora porque eu melhoro o sono, porque eu melhoro a alimentação, porque eu melhoro a digestão, porque eu melhoro o hormônio. Tudo isso vai ajudando também, tá? Muito bem. O que eu tinha para falar era isso. Eu quero saber como vocês estão, se está tudo bem, se ficou alguma dúvida, se vocês gostaram, se vocês vão colocar em prática, se vocês estão sentindo isso no dia a dia de vocês, de falta de foco, concentração, memória. Essa live vai ficar gravada aqui e no YouTube. Quero muito que vocês estejam no grupo. Eu vi que entrou muita gente nova que não conheço, não sei se está aqui ainda. Se você quiser entrar no grupo para receber os cards de resumo dessa live, clica aqui embaixo, fala eu quero, ou se você estiver vendo a gravação, coloca nos comentários eu quero, que a gente coloca você no grupo para dar esse presente para você de card sobre o resumo do que a gente falou aqui, tá certo? Hoje não temos cartinhas, porque as cartinhas estão longe, mas eu tenho certeza que a cartinha é o nosso coração, né? Então, é o nosso coração que está aqui, de coração, coração com coração.
né? Então, tô muito, muito, muito feliz de passar isso pra vocês. Amanhã tem mais, amanhã talvez seja tarde também, tá? Vou avisando vocês porque tem um evento amanhã, mas estarei aqui com vocês e pra vocês, tá certo? Mais uma construção de mais um tijolinho, de mais um bloco na construção desse castelo maravilhoso que vai se transformar aí no dia 31 de maio de 2026. Combinado? Usem sem moderação. Tudo isso que a gente falou aqui, use sem moderação. Todas as orientações e tudo que a gente falou. Combinado? Tô muito, muito, muito feliz de estar aqui e beijos, até amanhã.